João. Ele veio como testemunha para que testificasse a respeito dessa luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. João não era a luz, mas foi enviado para testemunhar da luz. A palavra é a luz verdadeira, que vinda ao mundo ilumina toda a humanidade. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito através dele, mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Amém? Amém. Que lindo, que profundo. De quem esse apóstolo estava falando? De quem João, capítulo 1, estava falando? Ele estava falando do Filho unigênito do Pai. Ele estava falando de Jesus Cristo de Nazaré. Ele estava dizendo, o Verbo se fez carne. O Verbo habitou entre nós. Jesus, ele foi conhecido e ele veio em figura humana. Ele era 100% Deus e 100% homem. Ele veio na plenitude dos tempos para ele naquela época. E quando ele veio para os que eram seus, os seus não o receberam. Porque Jesus, ele era de origem judaica. Jesus era hebreu. O povo hebreu, o povo de Israel, o povo que foi escolhido por Deus, aquele que todo o Antigo Testamento conta a história, é a tipificação, é um arquetipo de como o Senhor deseja tratar com o seu povo. É uma tipificação daquilo que nós temos que aprender. E quando Jesus veio para esse povo, porque afinal de contas foram os profetas de Israel que disseram que Jesus viria, os que eram dele não o receberam. Mas aqueles que eram desprezados, aqueles que eram humilhados, aqueles que ninguém dava nada por eles, esses receberam Jesus. E os que receberam Jesus, aqueles que receberam então o direito de se tornarem filhos e filhas de Deus. Não de acordo com a vontade do homem, nem nascido do sangue, é que diz aqui, mas nascido da vontade do próprio Deus. Todo homem, o homem quando ele foi criado, a imagem e semelhança de Deus, lá no Éden. A Bíblia diz que ele foi criado à imagem e semelhança, homem e mulher os criou. Só que Deus é espírito. Então quando a Bíblia fala imagem e semelhança, Deus não está falando de físico. Não está falando necessariamente que nós temos o rosto de Deus. Ou nós temos as mãos, ou nós temos os pés, que Deus é espírito. Mas quando fala imagem e semelhança, o que é imagem e semelhança? Imagem significa algo que representa, uma representatividade. E semelhança, algo que está assemelhado. Não é igual, mas é semelhante. Então quando a Bíblia fala que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, Deus está falando que ao homem, somente ao homem. Não foi ao macaco que se transformou num homem, mas ao homem foi dado a imagem e semelhança de Deus, ou seja, foi dada a ele capacidades que estão em Deus. A capacidade de raciocinar, a capacidade de tomar suas próprias decisões, a capacidade de criar, a inteligência. Isso foi dado ao homem, porque isso somente pertence a Deus. Então quando Deus nos fez a imagem e semelhança dele, com as suas próprias mãos, ele estava colocando no homem uma capacidade de inteligência que não existia em toda a criação. Ou você sabe que além do ser humano tem algum outro animal que tenha raciocínio? Não tem. Porque somente o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Somente o homem recebeu características de Deus em si. E a Bíblia vai dizer que esse homem, quando ele foi originado em Deus, ele recebeu de Deus uma autoridade.
porque ele era a imagem e semelhança. Adão recebeu a autoridade, Deus falou para a humanidade, representado em Adão: governe sobre a terra. Governe sobre a terra. Deus deu governo, Deus deu autoridade para o homem. Só que o homem entregou sua autoridade a Satanás, através da desobediência, através do pecado. Eu brinco sempre que quando eu chegar no céu, eu vou ter um tete-a-tete com Adão. Conversar com ele. Cara, o que é isso? Olha quanto que a humanidade sofreu depois disso. Amados, a Bíblia nos ensina que no Éden não existia cadeia alimentar. O leão pastava junto com as ovelhas. Isso depois é descrito em Isaías, quando Isaías fala que o reino que viria, ou seja, o reino de Deus quando ele viesse, porque Jesus vai voltar e vai estabelecer o seu reino, o equilíbrio de todas as coisas voltará no seu devido lugar e o cordeiro pastará o leão pastará com o cordeiro, com a ovelha. Então, quando Deus criou a humanidade, Deus criou a gente vegano. Porque a terra dava os seus frutos em abundância, o homem não passava. Não só isso, não era necessário sacrifício de animal para esconder os pecados do homem, como foi em todo o Antigo Testamento, em que eles tinham que fazer sacrifícios de animais para encobrir o seu pecado. E o primeiro sacrifício quem fez foi o próprio Deus, porque quando Adão e Eva eles pecaram e foram expulsos do jardim, Deus deu sentenças. A serpente teria que rastejar o ventre no chão e comer o pó. O homem teria que suar e trabalhar, porque a terra não daria mais fruto. Ele teria que arar a terra, ele teria que trabalhar na terra, ele teria que suar para ter comida. A mulher sentiria dores de parto. E para cobrir a nudez do homem e a nudez da mulher, Deus mata o primeiro cordeiro. O primeiro sacrifício foi o próprio Deus que fez, para esconder a nudez do homem e da mulher. E com o governo nas mãos de Satanás, nós vemos que o próprio Caim, filho de Adão e Eva, matou seu irmão Abel. E o primeiro assassinato aconteceu. Antes disso, a inveja, o ódio, porque senão ele não teria matado Abel. E a humanidade entrou num declínio profundo. E aí às vezes você fala: mas se Deus existe, por que existe tanta violência? Mas se Deus existe, por que existe tanta gente ruim? Se Deus existe, por que existe isso? Por que as pessoas são violentas? Por que crianças são violentadas? Porque infelizmente o homem abriu mão da sua autoridade e entregou a Satanás. Não é porque Deus não existe, é porque o homem abriu mão daquilo que era dele e somente para ele. Então as coisas começaram a sair do controle. A cadeia alimentar surgiu e o leão come o cordeiro. E dá uma dó quando a gente vê esses vídeos na internet. Mas não era para ser assim. Por que vocês acham que a Bíblia fala que a criação ela anseia ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus? Porque somente os filhos de Deus, que se parecem com o Pai, são capazes de restabelecer a justiça através de Cristo. A criação também sofre quando nós, filhos de Deus, nos posicionamos de forma errada. A criação também sofre quando nós, que somos filhos de Deus, abrimos mão da nossa autoridade e permitimos que Satanás domine a nossa mente, domine as nossas ações, o nosso coração. Mas antes disso eu quero continuar a história. A Bíblia fala em João que Deus, eu já volto lá no Adão, Deus nos deu o direito de sermos chamados filhos de Deus. Essa é a nossa identidade. Essa é a nossa identidade. Eu sou filha, eu sou filho de Deus. Lá em Romanos capítulo 8, eu diria que é o capítulo da paternidade. Lá em Romanos capítulo 8 vai dizer que o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, ele anela ao nosso espírito e nos testifica, nos atesta que nós somos sim filhos de Deus. Não por causa da vontade do homem, nem por causa de sangue, mas por causa da nossa fé. Porque recebemos Jesus Cristo. E assim, porque recebemos Cristo Jesus, nós somos
herdeiro das promessas do Senhor e co-herdeiros com Cristo. Você sabe o que é ser um co-herdeiro? Quando nós nos tornamos co-herdeiro, co-herdeiro significa aquele que recebe uma herança em conjunto. Quando, daqui a 100 anos, meu pai falecer, Amém. eu e meu irmão receberemos uma herança. Eu sou co-herdeira com o meu irmão. Ele é co-herdeiro comigo. Porque nós temos uma herança em conjunto. Então olha o que a Bíblia está falando, que aqueles que recebem Jesus Cristo em seu coração são co-herdeiros com Ele. Porque nós, através da nossa renúncia da nossa carne, abrindo mão do mundo, é a mesma coisa que nós estivéssemos morrendo para esse mundo. Então nós somos mortos e sepultados com Cristo. E da mesma forma que Ele ressuscitou, um dia nós ressuscitaremos. Aleluia. E viveremos com Ele, Glória a Deus. partilhando da mesma herança que Ele recebeu. Aleluia. E aí a Bíblia vai dizer em Gálatas capítulo 3, que quando nós nos tornamos filhos de Deus, nós somos revestidos de Cristo. Glória a Deus. Nós somos revestidos de Jesus Cristo. Nós somos revestidos de Cristo. E todo aquele que é revestido de Cristo recebe empoderamento. Ontem eu estava em uma live com uma amiga lá de Minas Gerais. Ela abriu um canal para falar sobre relacionamento, principalmente para jovens cristãs, que fala sobre tanto relacionamento conjugal quanto relacionamento com as pessoas, com Deus e consigo mesmo. E eu tive o privilégio de ser a primeira convidada das lives dela. Ela abriu o canal tem pouco tempo. E ontem eu brincando com ela, falando sobre identidade, eu falei, olha, empoderamento feminino, empoderamento feminista por ideologias feministas é para os fracos. Porque os fortes, eles são empoderados de Cristo na ideologia do reino. Aleluia. Isso é para os fortes. Ser empoderado por Cristo. E aí a Bíblia vai dizer em Marcos capítulo 16 e também em Lucas capítulo 10. Abre a sua Bíblia aí. Porque isso a gente está falando, está tudo na Bíblia. Marcos capítulo 16, esse versículo é conhecido. Marcos capítulo 16, verso 15. Preste atenção nesse poder. Aquele que é revestido de Cristo recebe uma parte, um empoderamento. Jesus está dizendo aos seus discípulos assim. Verso 15, vamos colocar no 15. Enquanto estiverdes indo pelo mundo inteiro, proclamai o evangelho a toda criatura. Essa é a versão original. Vamos dar uma pausa aqui. A King James, que é a Bíblia que eu gosto de estudar, ela é a Bíblia que mais se aproxima da versão original no hebraico. Hã? Ou é que o Brian pensa assim? Ela é uma das Bíblias que mais se aproxima do original. E eu gosto muito da versão dela, que ela é muito detalhista. E eu sei que tem outras que são mais detalhistas ainda, mas essa é a que eu tenho acesso. E das que eu tenho acesso é essa que mais se aproxima. Não fala, a versão mais aproximada não fala ide por todo mundo. A versão mais original fala assim, enquanto vocês irem, enquanto vocês estiverem indo. Indo, na conjugação português, é algo que está acontecendo. Não é uma ordem de foi, ide, não. Indo, o tempo inteiro. Eu esqueci, é gerúndio, né? Que fala. É gerúndio, tem o particípio que é ido e o gerúndio que é indo. Que é algo que continua. Né? Vocês que ainda estão na escola, me ajudam. Saí da escola já tem uns anos. Ensino médio terminou tem um tempo. Então a Bíblia, Jesus está falando, enquanto vocês estiverem indo, o tempo inteiro, enquanto vocês estiverem indo pelo mundo inteiro, enquanto você estiver indo pela sua casa, enquanto você estiver indo pela sua escola, enquanto você estiver indo para o seu trabalho, enquanto você estiver indo para a academia, enquanto você estiver indo para o médico, enquanto você estiver indo na casa do seu vizinho, pregai o evangelho a toda criatura. Por quê? Porque todos nós somos criados por Deus, é por isso que somos criatura. Mas quando nós recebemos a Cristo, é nos dado o direito de sermos chamados filhos. Aleluia. Glória a Deus. Continuando. E aquele que crer e for batizado será salvo. Todavia, aquele que não crer será condenado.
Olha o empoderamento. E estes sinais acompanharão os que crerem, os que são filhos, os revestidos de Cristo. Em meu nome expulsarão demônios, em línguas novas falarão, pegarão serpentes com as mãos, e se algo mortífero beberem, de modo nenhum lhes fará mal. Sobre os enfermos imporão as mãos, e eles serão curados. Concluindo, depois de ter orientado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Ele nos deu poder antes de subir. Abra lá em Marcos capítulo 16, perdão, Lucas capítulo 10, a gente está em Marcos. Lucas capítulo 10, verso 19. 10, 19. Aí Jesus falando ainda. Atentai. Atentai. Eu vos tenho dado a autoridade para vocês pisar serpentes, escorpiões, e assim como todo poder do inimigo, em nada nem ninguém vos fará qualquer mal. Contudo, regozijai-vos, não apenas porque os espíritos vos obedecem, mas porque os vossos nomes estão escritos no céu. Glória a Deus. Então, quando nós somos filhos de Deus, nós somos empoderados, porque nós somos revestidos de Cristo. E nós recebemos poder. Nós recebemos poder sobre toda obra do inimigo. Eu quero dizer para você que Satanás não tem poder sobre a sua vida. Satanás não tem poder sobre a sua mente. A menos que você permita. A menos que você deixe. Eu quero dizer para você que quando você é empoderado pelo Senhor, quando você recebe esse revestimento de Cristo, você recebe uma autoridade com você. E essa autoridade é que Satanás quer destruir. Satanás não quer destruir a sua vida, ele quer tirar você da posição de autoridade. Porque se ele tira você da posição de autoridade, é ele que governa sobre você. Porque ou nós somos escravos de Satanás, do pecado, ou nós somos escravos do Cristo. E quando nós somos escravos de Cristo, revestidos de Cristo, filhos de Deus, todos os espíritos imundos nos obedecem. Ele nos obedece. Então é você que tem poder. E nós temos um lugar de autoridade. Em 2 Coríntios capítulo 5, eu não vou ler porque é muitos versículos, mas vai dizer que o Senhor, ele nos outorgou. O que é outorgou? Ele nos deu autoridade para quê? Para ministrar a mensagem da reconciliação. E como Paulo mesmo escreveu em 2 Coríntios, é como se Deus estivesse falando através de nós: ei, humanidade, reconciliem-se com Deus. A nós foi dado o ministério da reconciliação. Nós temos, eu não vou entrar nisso agora, mas nós temos lá em Efésios capítulo 4 a descrição dos 5 ministérios para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Que são os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores e os mestres. Só que tem pessoas que elas não têm nenhum desses ministérios. Tem pessoas que o Senhor deu um chamado para ser um médico. Você fala assim, mas então não tem ministério? Tem ministério. Ministério é serviço. Quando nós falamos do ministério, nós estamos falando de um órgão que presta serviço. Por isso tem o Ministério da Justiça, o Ministério da Economia, o Ministério do Meio Ambiente, porque ministério é algo que ministra um serviço. O ministro da Economia, por exemplo, o atual é o Paulo Guedes. Ele é ministro da Economia porque ele ministra no ministério que oferece o serviço de economia. Então, quando nós recebemos de Deus esse empoderamento, nós temos um ministério. Ou seja, nós temos um serviço. O ministério da reconciliação. Esse é um ministério para todo mundo. Para todo mundo. Para todo mundo. O ministério da reconciliação. O ministério que fala: ei, reconcilie-se com Deus. Ei, volte-se para Deus, ainda há tempo. Enquanto você tem ar em seus pulmões, há tempo. E aí a Bíblia vai dizer em Efésios capítulo 1. Deixa eu abrir. Abre aí, Efésios capítulo 1, fazendo favor. Vamos abrir Bíblia. Vamos, que eu só tenho 20 minutinhos que eu estou falando. Eu já estou na metade, já estou terminando. O pastor hoje me deu 40 minutos.
Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1 diz assim, e no verso 19. Ou melhor, vamos ler dos versos 18. Oro ainda para que os olhos do vosso coração sejam iluminados, para que saibais qual é a real esperança do chamado que Deus, Ele, Cristo, vos fez. Quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua portentosa força, ou da sua poderosa força. Esse mesmo poder que agiu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos, entronizando à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de toda potestade e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que possa ser pronunciado, não somente nesta era, mas naquela que há de vir. Também sujeitou tudo o que existe debaixo dos seus pés, designou cabeça sobre absolutamente tudo o que há, e concedeu à igreja, que é seu corpo, a plenitude daquele que satisfaz tudo quanto existe em toda e qualquer circunstância. Isso aqui, Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 1. Onde está o nosso lugar de autoridade? Onde está, como filho de Deus, os que creem? Paulo é enfático aos que creem. Onde está o nosso lugar de autoridade? Está aqui, com Cristo, acima de toda potestade, autoridade, poder e domínio. O seu lugar de autoridade, quando você está em Cristo, é um lugar de autoridade. No reino dele, é acima de qualquer poder e domínio. Eu não sei vocês, mas eu gosto muito de filme épico. Gladiador, Rei Arthur. Né? Você quer me chamar um dia para assistir filme na sua casa? Coloque um filme épico, eu gosto. Aqueles filmes de guerra, aqueles filmes de rei, de rainha, de espada, eu amo. E não é muito diferente o reino de Deus. Deus, Cristo, estão assentados sobre o trono. Entenda, o reino de Deus não é democrático. O reino de Deus é monárquico. Ele é o rei, é ele que manda. E acabou. E ele está sentado no trono, Cristo está à sua direita. E quando eu me torno filha de Deus e sou revestida de Cristo, Ele me faz assentar nos lugares altos. Aleluia. Ele me faz assentar com Ele nas regiões celestiais. Agora imagina aquela corte. O rei dos reis, o príncipe da paz e os filhos tudo ao redor do trono. Oh, porque todo filho de rei, aleluia, o príncipe, a princesa, ele já tem autoridade a partir do momento que ele é filho. Só dele ser filho, ele já tem autoridade. Não é? Não é assim? O príncipe e a princesa já tem autoridade só porque é filho do rei. Já é uma imunidade ali. A autoridade ali. E a Bíblia fala que nós somos embaixadores outorgados. Ou seja, foi nos dado o poder de sermos representantes dele. Quando um rei, ele está com seu filho, com a sua filha, o príncipe e a princesa, ele manda para uma missão, uma excursão em outro reino. A partir do momento em que aquele príncipe, aquela princesa sai da fronteira, ela está então na incumbência de embaixador, porque ele está representando aquele reino. Você sabe por que a embaixada brasileira não é no Brasil? Porque não teria sentido. A embaixada brasileira é fora do país, porque ela representa o Brasil em outra terra. Nós representamos o reino de luz. Aleluia. Em outra terra. Oh, glória a Deus. Porque como diz a própria palavra, em João capítulo 15, Jesus diz, abre ali comigo, João capítulo 15, você vê que eu não estou falando lorota, eu estou falando o que está na Bíblia. João capítulo 15. João capítulo 15, verso 16. Presta atenção no que Jesus está falando para os seus discípulos, que ele está falando para o povo. Não fostes vós que me escolheste. Ao contrário, eu vos escolhi a vós e vos designei para irdes e dardes fruto,
e que o fruto permaneça. E aí ele vai falando que pedirem ao Pai em meu nome vai ser concedido. E aí entra a questão, verso 17. Este é o meu mandamento, que vos amei uns aos outros. Agora presta atenção no verso 18. Se o mundo vos odeia, sabeis que antes de vós odiou a mim. Porque se fosseis do mundo, ele vos amaria como se pertencesseis a ele. Entretanto, nós não sois propriedade do mundo. Presta atenção, vocês não são propriedade do mundo. Não, eu vos escolhi e vos libertei do mundo. Por essa razão, o mundo vos odeia. Recordai-vos das palavras que eu vos disse. Nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se perseguirem a mim, também vos perseguirão. Mas se obedecerem a minha palavra, igualmente obedecerão vocês. Então, o que Jesus está falando? Você não é desse mundo, entenda de uma vez por todas. Você não é aqui, o seu mundo não é esse. Você está numa excursão, você está numa missão. Você é um príncipe, uma princesa do Senhor, porque você é filho do Rei dos Reis. E você é representante do reino do seu pai. Quem você é, Rebeca? Eu sou princesa, filha do Rei dos Reis, representante do reino do meu pai nesse mundo. É isso que eu sou. É para isso que ele me chamou. Não foi eu que escolhi a Cristo. Não foi Cristo, não foi você que escolheu a Cristo. Não foi você que quis hoje estar aqui. Foi Ele que te convenceu a vir aqui. Para falar para você que você é filho, você é filha. E por isso Ele te dá uma autoridade acima de todo o poder do inimigo. E é assim que funciona. Embaixada só é embaixada quando está fora do país. Nós só somos embaixadores de Cristo porque nós não estamos no nosso país de origem. Nós não somos desse mundo. Jesus falou, vocês não são daqui. Vocês são daquele mundo que virá. E aquele reino que virá, ele está dentro de mim. Aleluia. Aquele reino que virá já pode ser manifestado através de mim. Onde o meu Pai habita, a Bíblia diz, não há choro, não há tristeza. Onde Ele é a própria luz que ilumina a cidade, não há doença, não há prisão, não há demônio. Não há. E é por isso que quando eu abro a boca e como filha, na autoridade que Ele me deu, ordeno aos espíritos malignos que saiam, eles têm que sair. Porque a minha posição de autoridade é acima deles. A minha posição de autoridade é acima de todo o poder do inimigo. É acima de todo o mal. Eu sou mais poderosa e importante que Satanás. O que Satanás quer fazer? Jogar o seu passado na sua cara. Quer te intimidar. Quer te lançar dúvida. Quer te atrair para o pecado. Para quê? Para te tirar da posição de autoridade. Porque quando você sai da posição de autoridade, ele domina sobre você. Mas toda vez que ele ficar jogando na sua cara o passado que você fez, aquilo que você fazia quando você caiu, aquilo que você fazia quando você não conhecia Deus. Olha bem, ou melhor, quando você não sabia a autoridade que tinha. Olha bem para ele e lembra ele do futuro dele. Porque o seu futuro é o céu. O seu futuro é na Nova Jerusalém. Glória a Deus. O futuro dele não. Aleluia, Jesus. Então não deixe ele te intimidar e achar que manda em você. Porque é você que manda nele. É ele que tem que correr. A Bíblia fala que ele não toca, nem toca na gente sem a permissão do nosso Pai. A gente acha que ele é tão poderoso, né? Ele é poderoso quando a gente abre a mão da nossa autoridade. Porque caso contrário, o poder que há em Cristo me reveste. E é eu que mando, ele que tem que obedecer. Agora você fala assim, mas Kimberly, isso é de agora? Ou já fazia parte da nossa identidade? Já fazia parte da nossa identidade. Vamos voltar para Adão. Deus mandou ele governar, ele não governou. Ele governou durante um tempo. Ele cedeu a posição de autoridade para Satanás. E todos os homens que vieram depois erraram. Todos os homens que vieram depois pecaram.
Aí você fala assim, mas por que Deus não pegou a autoridade de Satanás e deu ao homem? Porque foi o homem que deu a Satanás. E somente um homem poderia recuperar a vida de Satanás. A humanidade que cedeu a autoridade é a mesma humanidade que teria que pegá-lo de volta. É por isso que a Bíblia vai falar, lá em Lucas capítulo 4, Satanás vai dizer, quando Jesus vem à Terra, abre lá em Lucas capítulo 4. Vocês veem que está tudo na Bíblia. Lucas capítulo 4, verso 6. Isso aqui é quando Satanás está tentando Jesus no deserto. Aí olha o que Satanás faz para Jesus. Ele propôs, quem propôs? Satanás. Para quem? Para Cristo. Ele propôs, eu te darei todo o poder sobre eles. Eles quem? Reinos. Vamos ler o verso 5 para vocês entenderem melhor. Verso 5. Então o diabo o levou quem? Cristo, a um lugar muito alto e lhe mostrou, em uma fração de tempo, todos os reinos do mundo. E lhe propôs, eu te darei todo o poder sobre eles e toda a glória destes reinos, porque me foram entregues e tenho autoridade para doá-los a quem bem entender. Portanto, se prostrado me adorares, tudo será teu. Presta atenção no que Satanás está falando. Satanás está falando. Eu te darei todo o poder sobre eles, sobre esses reinos, sobre as pessoas. E toda a glória deste reino, porque me foram entregues e tenho autoridade sobre eles. Quem que entregou para Satanás foi Deus? Não foi. Foi os próprios homens. Foi a humanidade. Por isso Satanás está se vangloriando. Eu tenho autoridade. Porque me foi dada essa autoridade. Satanás está falando, me foi dado. Todos os homens, a humanidade deu a Satanás essa autoridade. Não foi Deus. Foi a humanidade que abriu mão daquilo que Deus tinha entregado para ela. Aí vai dizer no verso 8, contudo Jesus lhe afirmou, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. E ele vai tentando Jesus e ele não consegue vencer. Porque Jesus era 100% homem, 100% Deus. Então é a porção dobrada, aguenta aí. A Bíblia vai dizer então que ele tudo é perfeito. Ele não erra, ele não peca, ele não abre mão da autoridade que ele tinha. Tanto é que a Bíblia diz que Jesus ele não foi morto. Jesus ele se entregou para morrer. Foi Jesus que se entregou em nosso lugar. Quando os guardas foram buscar Jesus no Getsemane, a Bíblia diz, está escrito, que quando perguntaram quem é Cristo, quem é? Ele disse, sou eu. E quando ele falou, sou eu, todos os guardas caíram para trás. Está escrito, está na Bíblia, porque ele tinha autoridade, então eles caem. E ele se levanta e pergunta de novo, quem é? Quem é? E Jesus era tão parecido com a gente, ele era tão 100% homem, que a Bíblia diz que ele não era de aparência muito chamativo, não era um gatinho, não. Ele era um homem comum. Ele não tinha muita formosura em seu rosto. Mas a graça que emanava dele fazia com que todas as pessoas que dependiam desse amor fossem atraídas por ele. Glória a Deus. E ele era tão parecido que Judas teve que beijá-lo para identificar, porque senão os guardas não iam saber se era Pedro, se era João, quem pensavam para ele era. Então, Jesus, voluntariamente, pode me levar. Porque Jesus sabia que esse momento chegaria em que ele teria que entregar a vida dele para nós. Ele sabia que esse era o propósito para ele. Só que é tão maravilhoso. Se você ler depois em Colossenses, acho que eu nem anotei isso, se você ler depois em 1 Pedro capítulo 3, Colossenses capítulo 2 em casa, você vai ver que ele diz que Jesus ele morre, ele desce ao Sheol, ou ao Seol, ou ao mundo dos mortos, como tanto faz a mesma coisa, ele desce ao Hades, ele desce ao mundo dos mortos. E quando ele desce ao mundo dos mortos, a morte não pôde contê-lo. Ele era muito maior que a morte. Aleluia. Glória a Deus. Então lá no mundo dos mortos a Bíblia fala que ele prega aos espíritos que estavam em cativeiro. Aí você fala assim, ai, Deus é injusto. Porque lá no Antigo Testamento ele mandava matar todo mundo. Nossa, como Deus era um Deus mau. Não, ele era perfeito em tudo. Ele sabia
que aquelas pessoas não se converteriam a ele, porque estavam cultuando a falsos deuses, a demônios. Então ele sabia que se elas morressem naquele momento, como Jesus ainda não tinha vindo, elas ficariam no mundo dos mortos presas. E é por isso que quando Jesus desce, ele não é injusto. Da mesma forma que aqueles que conheceram Jesus e aqueles que iriam conhecê-lo precisavam saber da mensagem, aqueles que morreram antes dele vir também precisavam saber da mensagem. Ele diz que ele prega os espíritos em cativeiro e ele sobe aos céus. Imagina o inferno sendo sacado, gente. Imagina o mundo dos mortos sem mortos, sem espírito dos mortos. Ficou tudo vazio. O cativeiro ficou vazio. E a Bíblia diz que ele expôs ao desprezo todo principado e potestade. Você sabe onde que a gente vence Satanás? Não é falando que Jesus morreu na cruz. Isso também é importante, foi importante para perdão dos nossos pecados. Mas o triunfo de Jesus está em dizer que ele pisou na cabeça de Satanás e ressuscitou dentre os mortos. Aleluia. A morte não pôde segurar. Glória a Onde Deus. está a morte, o seu aguilhão? Onde está a morte, o seu poder de ferir? Porque quando Deus fez a humanidade, Deus criou a gente para ser eterno. A árvore da vida estava no meio do jardim, próxima à árvore do conhecimento do bem e do mal. Só que quando a Bíblia diz que quando o homem entrega a sua autoridade, quando o homem então se torna caído, sua natureza caída, Deus ele retira a árvore da vida do jardim. Porque o homem não poderia ser eterno sendo pecaminoso. É por isso que a gente não aceita a morte. É por isso que a morte dói. É por isso que quando a gente perde alguém, a gente chora, a gente sente, a gente geme. Porque Deus não nos criou para morrer. Se Satanás quer te convencer disso, entenda, Deus não te criou para morrer. Aleluia. Deus te criou para ser eterno. Deus te criou para ser eterno. Mas era necessário que a morte nos ferisse, para que a nossa natureza caída não fosse eterna. Mas a Bíblia diz que lá na Nova Jerusalém, a árvore da vida está no centro da cidade. E as correntes de água da vida correm em torno dela. E ela dá 12 frutos ao ano. E as suas folhas têm o poder de curar as nações. E essa árvore ainda existe, ela só está guardada, esperando o dia do Senhor em que nós teremos outro corpo e revestidos subiremos com Cristo, seremos com Ele, Ele conosco na Nova Jerusalém. Então, com a natureza redimida, poderemos comer essa árvore. Aleluia. E poderemos viver ali. Espero que você seja minha vizinha. E a Bíblia vai dizer que essa autoridade é nos dada. A autoridade de Jesus agora era muito além. Porque Jesus, ele pega das mãos de Satanás a autoridade e a chave do inferno e da morte. Está concretizado, escrito em Apocalipse, que nas mãos de Cristo, do Cordeiro, existe a chave da morte e do inferno. Porque ele venceu a morte. Ele teve autoridade sobre a morte. Então ele resgatou a nossa autoridade. E por ele ter resgatado a nossa autoridade, hoje nós temos autoridade por meio dele. Só que ele não era só homem. A Bíblia diz que ele então ressuscita, ele ascende aos céus, ele fica ao lado do trono do Senhor. E é por isso que ele vai dizer lá em Mateus 18:18. Tudo que você ligar na terra é ligado no céu. Aleluia. Tudo que você desligar na terra é desligado no céu. Porque através da autoridade que eu te dou, você não tem autoridade só sobre essa terra. Você não tem autoridade só sobre esse governo. Você tem autoridade sobre o céu. E aquilo que Deus nos deu de governar sobre o mundo é um governo agora muito maior. É sobre o mundo, mas é sobre as regiões celestiais. Imagina a fúria de Satanás. Por que ele acha? Por que você acha que ele quer tanto tirar você do seu lugar de autoridade? Por que você acha que ele quer tanto te matar? Porque antes ele podia nos dominar. Agora a gente não só domina as coisas, mas também tem poder sobre ele. E a Bíblia diz que por um caminho ele vem, mas pela autoridade que é no Cristo,
nós ordenando. E ele, por 7, ele tem que voltar. Sabe o que significa? Que ele volta, ele vai organizado para te destruir. Mas quando ele olha para você e você está posicionado na sua autoridade, ele fala, sai. E ele fica tão tonto que eles ficam tudo embaralhados. Tem que sair por um monte de caminho. Meu Deus, para onde que eu vou? Embora. Sou obrigada. É por isso que a Bíblia vai falar em Efésios capítulo 4. Eu quero concluir. Efésios capítulo 4. Eu abri na sua Bíblia. Onde é que está meu Efésios? Achei. Deixa eu só achar o versículo aqui. Achei. Verso 27, um versículo muito comprido. Vamos ver o 26? Na verdade, aqui, 25. Vamos lá. 4:25. Portanto, cada um de vós deve abandonar a mentira. Sabe por que Deus fala pra gente abandonar a mentira? Paulo está falando aqui, abandona a mentira. Porque o diabo é o pai da mentira. A pessoa que gosta de mentir é porque ela gosta de ser filho do diabo. O diabo é o pai da mentira. Ele é o pai do engano. Ele é tão ardiloso que a Bíblia fala que, se possível, ele se ultraja de anjo de luz para enganar até aqueles que são filhos de Deus. É por isso que você tem que colocar a prova. É por isso que você tem que colocar a prova dos espíritos. E como que coloca a prova? Em Tiago está escrito, não naquele Tiago, na Bíblia. Em Tiago está escrito que o Espírito que confessa que Cristo ressuscitou dentre os mortos, ele é da parte de Deus. Porque Satanás não confessa isso. Os demônios não confessam isso, porque falar do dia que Jesus ressuscitou é o mesmo que falar do dia em que eles foram expostos à vergonha e ao desprezo. Eles não falam. Mas nós falamos. Porque é isso que nos garante a eternidade e a autoridade que ele nos deu. Aí ele vai dizer, abandona a mentira e deve falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo, que é o corpo de Cristo. Estremecei de ira, mas não pequeis. Acalmai a vossa raiva antes que o sol se ponha. 27. E não deis lugar ao diabo. Sabe por que fala não dar lugar ao diabo? Porque nós temos um lugar de autoridade. Onde? Nas regiões celestiais, pertinho do trono de Deus. Nós temos um lugar. É por isso que fala em Efésios capítulo 4, não dê lugar. Ele não quer simplesmente te destruir. Ele quer o seu lugar de autoridade. Porque se ele tiver o seu lugar, ele tem autoridade sobre você. Estou falando essa mensagem inteira. É por isso que Paulo está escrevendo, não dê lugar ao diabo. E sabe onde que é o nosso principal campo de batalha espiritual? Já falei isso para vocês. Na mente. Porque tudo passa aqui. Nós não amamos com o nosso coração, nós amamos com o nosso cérebro. Está aqui os nossos pensamentos. Está aqui as nossas emoções. Está aqui o nosso sentimento, está aqui a nossa batalha. Sabe quando vem aqueles pensamentos que você não é capaz? Aqueles pensamentos que será mesmo que você é filho de Deus? Será mesmo que você mudou de vida? Será mesmo? Eu quero dizer para você que não é você que está pensando isso. Não se culpa. Não se culpa por sentir ou pensar algo dessa natureza. Porque não é sua natureza. É Satanás que joga setas contra a sua mente. E o que você deve fazer? Mandar embora, porque é você que tem autoridade sobre ele. É você que tem que mandar ele correr. É por isso que a Bíblia fala em Efésios capítulo 4, ainda nesse capítulo. Não, perdão, é o 6. Efésios 6, não Efésios 4. 2 capítulos depois desse. Que nós temos que nos revestir do capacete da salvação. Nós temos que colocar o capacete da salvação, da redenção do Cristo, do sangue do Cordeiro, para que toda seta lançada contra a nossa mente não surta efeito. Ei, você é muito mais do que aquilo que Satanás quer que você acredite que é. É Satanás que quer colocar em você aquela certeza de que você não pode, aquela certeza que você não é capaz, aquela certeza que você tem medo.
Sabia que a primeira coisa que Satanás faz quando você fala assim, não, eu me posiciono em autoridade, a primeira coisa que ele faz é te intimidar. Todo inimigo faz isso. Todo inimigo quer intimidar o outro. Você não vê aqueles filmes, eu vou botar, filme épico? Quando chega os dois generais assim, ou o príncipe, os dois príncipes do reino que eles batem de frente, qual vai ser as regras da batalha? Qual que é, geralmente o vilão que faz. É muito fato isso. O vilão olha e fala assim, você acha que você vai conseguir vencer no exército? Você acha que você tem capacidade de me vencer? E sabe o que é isso? Intimidação. E sabe por que o inimigo intimida? Porque ele sabe que se ele conseguir te intimidar, ele vai colocar em você, lá no fundo, algo chamado medo. E o medo vai te impedir de exercer essa autoridade. Você vai ficar com medo, será mesmo? Aí o príncipe sai, aí ele sai com a cabeça, né? Ai, será mesmo que o meu exército vai vencer? Ele está com o exército mais forte. Os homens mais valentes. Só que Satanás, ao intimidar, roubou o lugar. Mas você tem que fazer o contrário. Você acha que você é capaz? Você acha que você vai dar conta? Você acha que realmente isso é pra você? Você acha que ser crente é pra você? Amado, você já percebeu que só o crente é perseguido? É um trem que eu vou te falar uma coisa. O cristão não pode errar, o cristão não pode vacilar, o cristão não pode fazer nada. Porque se o cristão fizer alguma coisa, nada com isso, é crente. Por que isso não acontece com os outros? Acontece com o crente. Porque se nós fôssemos esse mundo, o mundo marinho que é o que é dele. Mas porque nós não somos esse mundo, nós somos perseguidos. Então, como Jesus mesmo disse, não ficais entristeçados, não vos entristeceis. Se por meu nome zombar de vocês, perseguir vocês. Porque da mesma forma que perseguiram a mim, vão perseguir vocês também. Mas se vocês ficarem firmes na minha palavra, como eles me obedecem, vão ter que te obedecer também. Porque na hora que o sapato aperta, para quem que eles ligam? Pro crente. É assim. Mas a gente não pode ser do nosso lugar de autoridade. A gente não pode permitir que Satanás robusque a nossa identidade. Você sabia que uma pessoa sem identidade é uma pessoa sem sentido? Ela não sabe o que ela faz na vida. Ela não sabe quem é. Deus te deu uma identidade. Você é filho. Você é príncipe. Você é princesa de um rei. O rei dos reis. E pensa que esse rei tem filho. Aqui, ó. O tanto. Isso aqui é só um pequenininho. Perto de tudo aqui que ele ainda tem. E nós, como filhos de Deus, nós temos autoridade sobre Satanás. Eu tenho certeza que amanhã, muito provavelmente, eu vou acordar muito pesado. Eu vou acordar muito... Não sei, tem alguma coisa esquisita. Mas eu sei também o que é isso. Intimidação. Se hoje você sai pulando desse lugar, se prepare, porque amanhã a primeira coisa a vir sobre você é a sensação de peso, de desânimo, cansaço. Normal. Mas você não pode só cortar. Você tem que arrancar da raiz. Isso se chama intimidação. É Satanás te intimidando nas regiões celestiais. Ué, onde você não era filho de Deus, onde você não estava posicionado na autoridade. Segunda-feira, as contas estão aí. Pandemia ainda está assolando. O que você vai fazer? E aí, você não é filho de Deus? Não dê lugar ao diabo, não ceda a sua autoridade. Porque, amados, nós vamos comer o melhor dessa terra. Amados, nosso Pai é dono de todo o ouro e de toda a prata. Mas tudo que a gente se reunir também nessa terra, fica aqui. O nosso coração, ele não pode estar alicerçado no que está aqui. Nós temos que sim falar, ó Pai, poxa Pai, não está comendo uma picanha hoje. A gente pode pedir ao Pai, tudo que a gente pedir em nome de Cristo ao Pai, Ele vai nos dar. E se até nós que somos maus sabemos dar bons presentes aos nossos filhos, quanto mais o Pai que está no céu. Porque nenhum de nós, ao filho pedir pão, nós daremos pedra. Ou se ele pedir comida, daremos uma serpente. Ainda mais o Pai que está no céu não dará tudo aquilo que nós pedimos a Ele. Mas não coloque seu coração nisso. Entenda aquilo que o Pai quer para você. Porque aquilo que o Pai quer para você é sempre o melhor.
Porque nós que somos seres humanos, como nosso pai nos avisa, olha que aviso de pai e mãe é conselho de Deus, não é o que dizem? Quando nosso pai e nossa mãe avisam, ainda que às vezes na sua limitação humana, às vezes errando, tentando acertar, ele faz isso porque quer o nosso melhor, porque ele acredita que aquilo é o melhor para nós. Imagina o nosso pai que vem lá na frente, onisciente, onipresente, onipotente, não saberia aquilo que é melhor para nós? Ele sabe de todas as coisas. E Ele quer nos aperfeiçoar. Porque aquele que começou a boa obra em nossa vida, Ele é fiel para aperfeiçoá-la até o final. Se Ele começou a boa obra na sua vida, Ele vai concluir. Glória a Deus. Porque se Ele não concluísse, Ele seria mentiroso. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender do que fala. Nele não há mentira, nem máscara de engano, nem sombra de variação. E o que você está falando, Kimberly? Tudo que está na palavra. Tudo isso são versículos bíblicos condensados que eu estou falando para você. Você pode, você é, e você pode ir até onde a Bíblia diz que você pode ir. Você é o que a palavra diz que você é. Glória a Deus. Se você crê em Cristo Jesus e o recebeu em seu coração como seu único e suficiente Salvador e Senhor também, então você será revestido de Cristo. E dessa autoridade que é dada, Satanás só tem poder se você abrir mão. Se você ainda não confessou Cristo com a sua boca, se ainda não recebeu em seu coração e não confessou com seus lábios, se você quer um conselho, faça isso hoje. Nós vamos orar. E se você tem o desejo de receber em seu coração como Senhor e Salvador da sua vida, o faça. Aleluia. Glória. Porque Ele é a segurança e a garantia de uma vida eterna e abundante. Glória a Deus. Aqui. Verdade. Mas eu não estou preparada. Ei, se o seu coração está queimando de alguma forma, é porque você está preparado, sim. Porque preparado ninguém que está. Ninguém. Se eu falar que pela minha força ou minha natureza humana eu estou preparada para ir para o céu, não estou. Mas pela minha fé em Cristo Jesus, eu tenho certeza que se Ele voltar agora, eu vou. Aleluia. Mas é por causa da minha certeza e fé nele, não porque eu sou perfeita. Não porque eu não cometo mais erro. Eu quero dizer para você que talvez você fale assim, mas se eu aceitar Jesus eu vou ter que largar tudo de uma vez. Eu quero dizer para você que nós não somos uma religião. E nós não vamos impor a você, você aceitou Jesus agora, você tira seu colar, isso aqui é vaidade. Tira. Não, isso aqui você não pode usar porque é feio, não, isso aqui não. Não. Nós não somos religião, amados. Quem te convence é o Espírito Santo. E da mesma forma que Ele te convence do pecado, da justiça e do juízo, é Ele que vai te convencer aquilo que você precisa mudar. E quando Ele te convencer daquilo que você precisa mudar, não vai ser difícil, não vai ser pesado, vai ser prazeroso, porque vai ser por amor. Aleluia. Existem pessoas que você olha e fala assim, nossa, como você mudou. Nem a pessoa percebeu ainda, mas é porque é algo que vem de dentro para fora. Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas da vida. É isso que Jesus fala. Jesus fala isso. Então não se cobre tentar mudar ou tentar abandonar aquilo que você ainda gosta de fazer, que não agrada a Deus, com a força do seu próprio braço. Confie que o Pai, através do seu Espírito, vai convencer você e vai trabalhar na sua vida. E da mesma forma que hoje Ele começa a boa obra, se você permitir, é Ele que vai aperfeiçoar você. E entenda uma coisa, quem tem Cristo tem dentro de si o mesmo poder e o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Oh, glória. Cara, vamos falar sério. Se o Espírito tem poder de ressuscitar uma pessoa dentre os mortos, imagina o que Ele pode fazer dentro de mim. Verdade. Imagina o que Ele pode fazer através de mim. Quando eu chegar no céu, eu tenho certeza, muitos pastores falam isso, mas eu creio também. A gente vai chegar para Isaías, por exemplo, que foi um grande profeta, ou para Ezequiel, que foi outro profeta, ou para Elias, cara. Fala assim, Elias, você subiu num redemoinho, você viu uma carruagem de fogo. Porque a Bíblia fala que Elias e Eliseu eles estavam tão unidos que passou uma carruagem de fogo para separar eles, tipo, tá pegando fogo. E aí num redemoinho ele sobe ao céu. Então Elias não subiu na carruagem. Elias subiu pelo redemoinho. Mas foi muito louco, porque ele orou e o fogo caiu do céu.
Mas Elias, como foi cair fogo do céu? Moisés, como foi o mar abrir no meio? Ele vai olhar para você. Vai falar assim, foi maravilhoso. Mas me responda uma coisa. Como foi o Espírito Santo habitando dentro de você? Oh, aleluia. Porque o Espírito Santo não habitava dentro deles. Aleluia, Deus. Mas quando Jesus ressuscita, e no dia de Pentecostes o Espírito Oh, Santo vem, aleluia. e como num som de um vento impetuoso ele sopra, e sobre a cabeça das pessoas brasas de fogo, e começando a falar em outras línguas, ele começa a habitar dentro de cada um. Em Efésios capítulo 4, quando diz assim: quais fostes selados com o Espírito Santo da promessa, a garantia da sua salvação, a garantia de que quando Jesus vier, vocês subirão com ele. Por isso, não vos entristeceis do Espírito Santo. Aleluia. O Espírito Santo é uma pessoa. Não entristeça o Espírito Santo, porque nós somos selados com ele. Ele habita aqui. E é por isso que eu sou selada. E quando Jesus voltar, ele não vai olhar se é bonito, se você é feio, não vai olhar se você é... Porque para ele também todo mundo é bonito, né? Mas você não vai olhar para você, se tem cabelo curto, se tem cabelo comprido, se é alto, se é baixo. Ele só quer saber se você está com selo. Porque os que são selados, esses subirão com ele. Então quando eu falo para você receber Jesus em seu coração, para ser revestido com esse poder, eu também estou falando de receber esse mesmo Espírito que vai testificar no seu que você é filho de Deus. Você vai receber um selo. E esse selo é a garantia de que quando Jesus voltar, você vai subir com ele. Glória a Deus. Então não é qualquer oferta. Não é qualquer oferta. É uma oferta de vida eterna e vida abundante. Se coloca de pé em nome de Jesus. Deixa eu orar por você. Feche seus olhos. Feche seus olhos em nome de Jesus. Eu vou colocar uma música enquanto eu oro. E depois dessa música que eu colocar aqui, você terá a oportunidade, se você quiser, de entregar sua vida ao Pai. Aleluia. De entregar sua vida a Jesus. Se você não quiser, não tem problema. Eu só espero e oro para que amanhã não seja muito tarde. E eu vou orar por você. Ai, no máximo, gente. Senhor Deus eterno,